Fala galera, beleza? Professor Thiago Borges de novo. Agora eu trago para vocês uma aula de escala para a gente terminar a parte de proporção. Bom, escala é bem importante, tá? Vou fazer até uma aula bem voltada para o Enem, porque todo ano cai escala no Enem. Eu brinco com os alunos que a gente nem precisa se preocupar se vai cair, é como vai cair. E escala, a definição é simples, é um conteúdo tranquilo. A maior parte das questões que apresentam dificuldade é no tratamento da informação, então é sempre bom treinar, tá? Então façam a lista. No início da lista tem até algumas questões de transformação métrica, centímetro para metro, quilômetro para decâmetro, coisas assim, tá? Tenta resolver isso, qualquer coisa chama a gente, se pintar alguma dúvida, nos procure. Vamos começar a aula. Bom, definição de escala. Escala, a definição é uma razão entre a medida do desenho e a medida real, tá? Vou pegar um exemplo aqui para a gente não ficar de muita conversa fiada e direto ao ponto. A distância entre duas cidades é de 40 quilômetros e ela foi retratada no mapa por 2 centímetros. Qual a escala utilizada? Bom, definição de escala é só usar, né? Desenho sobre real, desenho tem 2 centímetros, o real tem 40 quilômetros. A única coisa que eu preciso respeitar em escala, para não ficar uma coisa muito jogada, é que a medida do desenho e a medida real elas têm que estar na mesma unidade, tá? Essa unidade, por exemplo, não precisa ser centímetro, que muita gente acha isso, né? Pode ser metro, pode ser qualquer unidade métrica, só que tem que estar na mesma unidade, tá? Então o que eu teria que fazer nessa questão é transformar ou centímetro para quilômetro, o que não é muito agradável, né? Porque vai ficar vírgula ali e a gente não gosta muito disso. Ou de quilômetro para centímetro, que fica melhor. Ou seja, você ia ter que usar a tabelinha de transformação métrica. Que tabela, Thiago? Essa que está aí, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ou ainda, lê comigo. Cada homem desse mundo deve comer MM. Cada homem desse mundo deve comer MM. Grava assim que é melhor, tá? Como é que eu passo então de quilômetro para centímetro? Se vocês irem contando a setinha ali, de quilômetro até centímetro, a gente pulou 5 vezes, né? Eu desenhei 5 setinhas. Ou seja, isso na prática ficaria mais ou menos assim, ó. Quando eu passar 40 km para centímetro, as 5 setinhas significam que ou você tem que pular 5 casas decimais para a direita, ou no caso fica melhor interpretar dessa maneira, né? Adiciona 5 zeros. Então 40 km vai ser igual a 4 milhões de centímetros. E como a escala a gente já tinha escrito dessa forma, para finalizar basta que a gente agora passe o 40 km para centímetro. Ficaremos com a escala dessa maneira. E Thiago, eu posso simplificar? Deve. A escala final vai ficar dessa forma e é assim que a gente escreve. 1 para 2 milhões. Lembre-se que isso é uma razão. E isso significa que a cada, por exemplo, centímetro no desenho, você tem 2 milhões no real. Ou a cada 1 quilômetro, por exemplo, no desenho, é até estranho, né? 1 quilômetro no desenho, que desenho é esse? Mas podia ser dessa forma. 1 quilômetro no desenho equivalem a 2 milhões de quilômetros no real, tá? A interpretação é essa, é uma razão que pode gerar uma proporção, tá? E às vezes a gente pode fazer isso até de forma intuitiva. Mas vamos pegar um exemplo aqui um pouco mais sofisticado. Uma questão do Enem. Vamos à leitura. A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza para cada aluno de uma escola municipal uma bicicleta que deve ser usada no trajeto de ida e volta entre sua casa e a escola. Na fase de implementação do programa, o aluno que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala de 1 para 25 mil, por um período de 5 dias. Tá aí o desenho, e ele pergunta para a gente o seguinte: quantos quilômetros esse aluno percorreu de fato, né, na vida real? Como a gente já comentou antes, normalmente o desenho vai estar em centímetro, e a gente vai ter que pegar o que está no desenho e transformar no que aconteceu na realidade, tá? Esse desenho é uma malha quadrangular de 1 centímetro de lado, cada quadrado tem 1 centímetro. E se a gente olhar no desenho, o trajeto que ele percorre da casa até a escola dão 16 centímetros. A única coisa que eu tenho que levar em consideração é que ele vai e volta, e isso acontece num período de 5 dias. Ou seja, vamos à solução. Se eu pensar no total percorrido por esse aluno no desenho,
eu tenho que fazer essa conta, né? São 5 dias, ida e volta, 16 centímetros a cada trajeto, vai me dar um total de 160 centímetros. Tá, Thiago, como é que eu vou descobrir agora o tamanho real, ou seja, a distância real que esse cara percorreu? Utiliza a escala. A escala é sempre desenho sobre real. Essa escala foi dada. Então a gente pode montar uma regrinha de 3. 1 para 25 mil corresponde a 160 no desenho sempre em cima, sobre um tamanho desconhecido no real. Galera, só tenha atenção a isso, tá? Se no desenho está em centímetro, você vai fazer a regra de 3 e no real você vai achar em centímetro. Fazendo as multiplicações cruzadas ali, você vai encontrar esse valor. O tamanho real vai ser 4 milhões de centímetros. Como a gente viu antes, isso representa 40 quilômetros. O gabarito é A. Queria fazer uma observação com vocês. Essa observação é bem relevante, tá? Porque nos últimos anos isso tem aparecido cada vez mais. Quando a gente trabalha com escala, vocês podem ver aí nos 2 exemplos anteriores, que a gente sempre está retratando distância, né? Ou seja, medidas lineares. E se vocês pegarem a lista, vocês vão se deparar com alguns exercícios do Enem assim. O cara te dá uma escala, fala sobre uma situação de área, ou seja, de superfície, e manda você calcular uma área real. Ou em volume. O cara te dá uma escala, te dá um volume numa maquete, qualquer coisa parecida, e pergunta o volume real. Ou seja, como é que eu resolvo essas questões que trabalham com escala ao mesmo tempo, área e volume? Vamos à observação. Quando a gente calcula uma escala, a gente está calculando uma razão e aquilo é representado por um número, tá? Vamos supor que esse número seja K. Como a gente está lendo ali, observação. Se a escala é igual a um valor K, então a razão entre as áreas, sempre menor e maior, é igual a K ao quadrado. E a razão entre os volumes, sempre menor para o maior, é igual a K ao cubo. O que essa observação está me dizendo, Thiago? Eu não entendi. Se você precisar calcular alguma área e o cara te deu uma escala, você não pode fazer a regra de 3 direto com a escala que ele deu. Você tem que pegar a escala e elevar ao quadrado. A mesma coisa para achar um determinado volume. Vamos supor que o cara te deu lá uma escala, falou que na maquete você tem um volume tal, e ele quer o volume real. Você não pode fazer a regra de 3 direto com a escala que ele deu. Porque a escala é uma razão entre grandezas lineares. Como o cara está falando em volume, você tem que pegar a escala e elevar ao cubo. Tiago, eu não entendi muito bem isso não. Então vamos pegar um exemplo aqui. Enem 2017. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual o volume do monumento original, só que em metro cúbico. Situação que eu falei antes. O cara te dá uma escala, te dá o volume de um objeto, de uma maquete ou qualquer coisa do gênero e pede o volume real. Se você fizer a regra de 3 direto com a escala do jeito que está, você vai errar, tá? Qual é a solução correta? Vamos a ela. Bem simples, tá? Falou em volume, terceira dimensão, 3 dimensões. Tanto é que as unidades são centímetro cúbico, metro cúbico, por aí vai. Pega a escala, como está ali, eleva ao cubo e monta a regra de 3 a partir daí. Então, o cubo de 1 sobre 400, o cubo da escala, vai ser igual volume no desenho, entre aspas, tá? O volume aí da peça que ele comprou, 25 centímetros cúbicos, sobre um volume desconhecido. Faz a conta, regra de 3 e acabou o problema. Vai ficar assim. O cubo de 1 sobre 400, o cubo de 1 dá 1. O cubo de 400, pô, vai ficar muito zero ali. Eu botei quase ali em notação científica, tá? Façam as contas depois para treinar um pouquinho. Vai ficar 1 sobre 64 vezes 10 a sexta, igual o volume do objeto que ele comprou sobre o volume desconhecido real. Só lembra o seguinte, o volume do objeto que ele tem em mãos é em centímetro cúbico. Então, quando eu fizer essa conta aí, multiplicar cruzado, resolver a regra de 3, a gente vai achar esse centímetro cúbico. Ou seja, o volume real vai ser representado por esse valor, 16 vezes 10 oitava centímetros cúbicos. Galera, prova do Enem, uma prova a gente tem que ser malandro, né? Já olha as opções. O volume é aquele. A única opção que a gente pode marcar é a letra C. Porque o que falta pra gente é respeitar a condição que ele pediu. Ele quer em metro cúbico, eu vou passar o que está em centímetro cúbico para metro cúbico.
mas tem que ter um 16 na jogada. E a única opção que tem isso é a letra C. E de fato, se você passar centímetro cúbico para metro cúbico, eu vou encontrar nesse caso 1.600 metros cúbicos, que dá o gabarito C, né? E é isso, galera. Qualquer dúvida, entrem em contato. Bons estudos, tentem resolver a lista. Fui, grande abraço.